a palavra que permeia a vida e a história. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca, seguissem à sua frente e para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu a barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram a barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os discípulos daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levavam a ele todos os doentes, pediam que impusesse ao menos sobre tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. É com essas palavras que iniciamos a nossa oração com a comunidade de Mateus. De fato, é um texto bonito, né? Mateus utiliza vários símbolos, várias provocações. Primeiro, Mateus vai dizer de uma comunidade saciada, uma comunidade que de fato experimentou algo bom. E Jesus convida os seus discípulos a partirem. De fato é um pouco isso a nossa vida, né? Fazer a vida sempre ser uma experiência boa, mas partir sempre. E nesse partir, no meio desse partir, há um contratempo. De fato, Mateus lembra às 3 da manhã, talvez possamos associar de forma simbólica o momento da morte de Jesus. Diante de tanta coisa boa, ainda nos apavora a morte. E aí talvez o texto nos coloque Pedro querendo caminhar sobre a água, caminhar sobre esse algo frágil, e pois Pedro também começa a se afogar. Pedro não consegue. Pedro não consegue. Nós também não conseguimos. Mas o texto de Mateus tem algo bonito, porque Jesus pega pela mão. Ele levanta. É o jeito de Deus, né? Continuamente nos puxar, nos trazer para a vida. Tanta morte, tanto medo, tanto fracasso. Ele continuamente nos chama, nos traz, nos puxa. Esse é um caminho bonito para a gente rezar. De fato, vence um pouco a nossa arrogância, a nossa possibilidade de acreditar que damos conta, que temos condições de pisar sobre aquilo que é tão instável. De fato, acharmos que damos conta, né, de lidar com a nossa própria fragilidade, com a nossa própria morte, não. Talvez aquilo que a fé e a nossa experiência de comunidade nos coloque sempre como evidência, né? É ser ajudado, é ser levantado pela mão. Rezemos por isso. Possamos aprender desse gesto alguma coisa boa na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.